Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a este evento da incubadora Sigma Park. Com satisfação que continuamos hoje uma jornada promissora de inovação, empreendedorismo e colaboração. Esta estrutura coloca a região na rede de inovação do estado de Santa Catarina. Vale lembrar que, em 1961, o presidente americano John Kennedy desafiou o país a colocar o homem na Lua em 10 anos. Todos, indústria, universidades, empresas, governo e especialistas se envolveram na missão, no desafio. Em poucos dias, comemoraremos a data 20 de julho de 1969, quando o homem pisou na Lua. Nosso estado já é destaque mundial em inovação. Qual será o nosso desafio? Qual a nossa missão? Vale a pergunta: qual a missão da região a partir deste prédio, quando o tema é tecnologia, desenvolvimento e inovação? Qual o nosso homem na Lua? Este cerimonial é organizado pela Fundação Inoversa-Sul, membro e parceira do Sigma Park. A gente inicia fazendo os agradecimentos à presença em especial do professor Walter Schmitz, presidente da Fundação Inoversa-Sul, e também do vice-presidente e diretor de negócios, ciência, tecnologia e inovação, o professor Jean Fermino. Agradecemos ainda a presença do senhor Fábio Pinto, presidente da FEPASC, importante mecanismo do governo do estado para o fomento da inovação e tecnologia. Do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Tubarão, o senhor Giovanni Bernardo, que está também representando o senhor Gelson Bento, prefeito de Tubarão. O Instituto Rota Sul é formado por 3 entidades: a CIT, a JET e a Fundação Inoversa Sul. Com isso, também agradecemos a presença do empresário Fernando Nandi, presidente da CDL de Tubarão, e na pessoa dele, agradecemos a presença de todas as lideranças empresariais. Agradecemos também a presença do empresário Tiago Linhares, que representa a presidência da Associação do Jovem Empreendedor de Tubarão, a AGET, entidade pioneira no Brasil. E ao senhor Luiz Antônio Duarte, o Maninho, gestor do Sigma Park. Registramos e agradecemos a presença dos colaboradores da Fundação Inoversa Sul, do Colégio Deon e da imprensa que garante a cobertura e a divulgação deste importante ato. Nossa missão é impulsionar o desenvolvimento de startups e projetos inovadores, garantindo um ambiente propício para o crescimento e sucesso de ideias visionárias na região sul de Santa Catarina. A incubadora Sigma Park surge como um farol para todos aqueles que desejam transformar suas ideias em realidade. E, claro, fazer a diferença de forma significativa na nossa região. E quem vai explicar um pouco mais sobre este momento tão importante é o professor Walter Schmitz, presidente e membro do Conselho Estratégico da Fundação Inoversa Sul. Boa tarde a todos e a todas. O meu cumprimento especial e agradecimento ao Fábio por ter aceito o nosso convite de estar aqui nessa tarde. A gente teve que brigar um monte por essa agenda do Fábio, mas queríamos fazer a questão de entregar o projeto final deste projeto à FAPESC,
que foi a patrocinadora e financiadora deste projeto da incubadora para compor o Centro de Inovação de Tubarão, Sigma Park. E, em seu nome, Fábio, gostaria de agradecer aqui a todo o governo do Estado de Santa Catarina, por todo o esforço, por todo o empenho, por toda a dedicação que tem feito, não só ao ecossistema de inovação, mas aquelas necessidades do Estado de Santa Catarina que têm se apresentado como desafios, independente de governo. Os governos passam, né? Mas o Estado fica. E essa atitude republicana do governo tem sido muito importante para cidades como Tubarão estar superando seus obstáculos. Então, por teu intermédio, me permita agradecer a todo o governo do Estado de Santa Catarina. Cumprimentar e agradecer a presença do Giovanni, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Empresarial aqui de Tubarão. E, em teu nome, Giovanni, agradecer a todo o poder público municipal e dizer a todos os presentes que talvez não tenham ouvido ainda uma historinha que eu conto, é uma historinha relacionada, Fábio, ao observatório, mas ela serve também para a incubadora, ela serve para este projeto do Sigma. Quando a gente resolveu assumir o projeto do observatório e tocar ele à frente, o Fábio fez um desafio para mim, o Giovanni fez um desafio para mim. Ele assim, pô, Walter, a gente apoia, tal, vamos ser parceiro. Maravilha, nós fazemos tudo isso. Eu só vou te pedir uma coisa, que diferente do que as universidades geralmente fazem, vocês agora façam tendo entregáveis à sociedade. Porque é muito bacana a gente ter as teses, mas é mais bacana ainda a sociedade palpar aquilo que ela tem de investimento, aquilo que vai de recurso público. E este projeto que nós estamos inaugurando hoje, assim como será a incubadora, assim que pudermos fazer as instalações aqui, está muito perto disso, ele é um projeto, Giovanni, que a gente traz entregáveis ao ecossistema de inovação e à sociedade da Murel, porque nós ajudaremos, através da incubadora, a impulsionar os projetos de empreendedorismo e inovação. Então, me parece assim que mais um compromisso dos entregáveis estão feitos aí para a administração pública municipal. E aproveitar, porque eu vejo aqui o Xande, e agradecer todo esse esforço, todo esse trabalho começou com o Xande, teu antecessor. E faço questão de fazer esse relato, para quem não conhece, desculpa, é o Alexandre. Fazer esse relato, porque é importante que a gente tenha o reconhecimento do trabalho que as pessoas dão, principalmente aos projetos públicos, mas principalmente quando elas não estão mais, porque daí parece que se esquece disso, né? E a gente tem que lembrar que há uma história, quer dizer, há uma trajetória para se chegar aí. Então, Xande, a ti, muito obrigado pelo trabalho que foi feito. Eu lembro do começo, quando nós discutíamos essas possibilidades, e hoje está começando a se concretizar. Então, por intermédio do Giovanni, me permita que, junto com o Alexandre, Giovanni, a gente possa agradecer aí a toda a administração pública, aos servidores públicos, a todos aqueles que têm ajudado e se esforçado para que isso esteja acontecendo. E, através do Jean, o vice-presidente da Fundação, meu companheiro de trabalho, eu peço para que, junto contigo, Jean, e do Fernando, o nosso presidente da CDL de Tubarão, companheiros de tantas jornadas de desafio, me permitam cumprimentar e agradecer a presença de todas as demais pessoas a este evento. A gente procurou fazer um evento pequeno, a gente procurou fazer um evento focado, até porque não tínhamos absoluta certeza que nós já poderíamos utilizar este espaço até como uma pré-inauguração, assim, né? Meio que está sendo a pré-inauguração do espaço, primeira vez que estamos ocupando, e a gente não tinha essa certeza absoluta. Então, a gente procurou fazer com as pessoas assim para as quais nós gostaríamos de realmente mostrar esse projeto. E essas pessoas, o Jean, o Fernando, o Jean, presidente da CIT, a JET, essas entidades, elas são fundamentais para que a gente consiga fazer essa superação. Os colaboradores, tanto da Prefeitura, quanto do Governo do Estado, quanto da Fundação, que aqui estão, são as pessoas que efetivamente lidam no dia a dia com esse projeto, nos ajudam a transformar essas realidades, Fábio. E é com estas pessoas, é com esta força viva que a gente tem conseguido fazer esses avanços, e hoje, com muito orgulho, muita satisfação, com a sensação do dever cumprido, eu verei as nossas equipes de pesquisadores entregar para a FAPESC, de novo, um entregável, palpável daquilo que a FAPESC investiu, acreditando na nossa competência de transformação.
Então, por isso tudo, muito obrigado a todos vocês, a todos e a todas que aqui estão, mas também a todos e a todas que, ao longo da história, foram contribuindo e colaborando para que esse momento se transformasse numa realidade. A todos, muito obrigado, e um especial agradecimento da Fundação Inoversa Sul pela oportunidade que estão nos dando de nós ajudarmos a transformar a realidade da região em prol da melhoria da vida das pessoas que aqui vivem. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Walter, por esta fala, onde de fato denota que a incubadora Sigma Park está comprometida em fomentar a colaboração e a troca de conhecimento e que acredita no poder da coletividade. Convido agora o senhor Fábio Pinto, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC. Joia, a instrução que eu tenho é que eu não preciso mexer no microfone, né? Ele é tentador, mas eu deixo ele ali. Então, primeiro, muito obrigado, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu acho que, em nome do meu colega, o secretário Fetti, em nome do governador Jorginho Melo, a gente mostra aqui uma entrega, que nem o Walter falou, muito materializada, né? Mas eu gosto sempre de lembrar cara que eu ouço e admiro muito, um professor da USP, que é o Clóvis de Barros Filho. Ele fala um negócio muito bonito, né? Que a vida a gente sempre parece que está esperando acontecer. Agora entrei na faculdade, agora a vida vai ser boa, agora vai para frente. Não, mas tu tem que te formar. Tá bom, vou lá me formar. Agora eu me formei, agora sim, agora gente, agora acontece. Não, mas agora eu preciso da promoção. E tu fica nesses loopings intermináveis, a busca de felicidade que parece que tu nunca atinge. O que está acontecendo aqui agora parece um passo desses do looping, né? Não, agora o prédio está aqui, agora vai, agora as coisas acontecem. Eu só tenho a dizer para vocês que agora a briga que começa, né? Agora que começa realmente uma grande aventura de manutenção, acontece uma aventura de manter interesse dos jovens, de captar empresas interessadas. E digo para vocês que eu gosto muito do ambiente de captação de recursos e de desenvolvimento, então talvez seja a hora que a gente deva aproveitar ao máximo, né? A gente vai ter aqui uma troca muito intensa de conhecimento, uma oportunidade ímpar de conhecer mentes brilhantes. Eu fico sempre admirado com as mentes que já passaram pela estrutura da incubadora da FAPESC. Nós temos uma primeira incubadora no estado lá, e a gente viu essa rede explodir. Agora a rede explodir até em polos como esse aqui, que é um ponto forte de concentração, mas que o prédio em si ele é fundamental para promover toda essa estrutura, para promover o crescimento, mas muito maior que o prédio é a ideia que está por trás dele da rede catarinense de inovação. E veja, não é rede catarinense de prédios de inovação, é rede catarinense de inovação. Então o prédio ele simboliza uma necessidade muito importante, uma entrega muito importante, um material, a gente consegue tocar no prédio, né? Excelente, mas muito maior que ele é a ideia que está por trás dele. Estou ansioso para ver as coisas acontecerem, muito ansioso. Eu sou, todas as análises de perfil que a gente faz, eu pareço como um executor, eles chamam isso de executivo, né? Eu acho que é mais executor do que executivo. Eu gosto de ver as coisas acontecendo, de promover. À frente da FAPESC, a gente tem incentivado muito isso, trabalhado nesse caminho de buscar recursos para incentivar empreendedorismo, incentivar a pesquisa, diversificar acima de tudo isso também. E vamos buscar ajudar o máximo possível aqui o centro a promover isso. Tenho certeza que a gente vai ter um excelente resultado, como a gente tem em todos os demais centros de bom uso, boas ideias, bons desenvolvimentos. A gente vai conseguir aqui também em Tubarão. Logo em seguida vem mais um centro aqui em Criciúma, e que venham todas as outras oportunidades que a gente vai poder fazer junto com a iniciativa privada em outros lugares que não dependem necessariamente do centro, depende muito mais da vontade e da intenção das pessoas de fazerem a promoção do empreendedorismo e da inovação. Joia, parabenizo, tenho certeza que foi marcante, mas de novo, vamos pensar que não é aquilo que precisava acontecer para a gente chegar na felicidade, né? Puxa, agora que eu consegui o prédio, agora sim, agora... Não. As coisas vão seguir sendo desafiadoras, os desafios vão seguir
aparecendo e que a gente possa aproveitar eles para crescimento pessoal, profissional e mesmo regional, em última instância até estadual aqui da região. Joia? Obrigado a oportunidade de todos. Contem sempre com a gente, com a FAPESC, o órgão do Governo do Estado para financiamento de inovação, junto com a Secretaria, naturalmente, e junto ao governador. Ótimo, obrigado mesmo. E agora convidamos o professor Jean Firmino, que atua como vice-presidente da Fundação Inoversa Sul. E Jean também é diretor de negócios, ciência, tecnologia e inovação, atuando também no Conselho Estratégico da Fundação, que agora irá apresentar o projeto. Boa tarde a todos, é uma satisfação, mas antes de eu dar início eu gostaria de convidar o professor Fabrício Attanasio para que ficasse aqui do meu lado durante a apresentação, até porque é um gesto simbólico com que eu vou contar para vocês aí nessa rápida apresentação. Fabrício, me acompanhe aqui, por favor. Bom, senhores, eu vou contar duas historinhas, assim como os outros colegas já contaram também, mas o mais legal é que a gente, voltando aí a um ano e meio, mais ou menos, surgiram 2 editais no nosso radar de trabalho, e desses 2 editais a gente estava tentando conectar para verificar se a fundação poderia se habilitar ou não, e aí naquele momento eu acionei o secretário Giovanni, trocamos algumas fichinhas, fui ao professor Walter na época, junto com o professor Salésio, que eram o presidente da fundação até então Unisul, e ali nós entendemos de que nós tínhamos que avançar. Troquei muita ideia com o Mauro Facione, que era um dos nossos colegas e que apoia o ecossistema, e ali nós tomamos a decisão de enfrentar a presidência para dizer de que era possível buscar o projeto na FAPESC, Fábio. Então, são esses relatos de insistência, percepção, troca de conhecimento que cada colega tem, que a gente vai avançando e vai chegando a esses resultados. Então, para aproveitar o que o presidente Walter falou, esse é um entregável, assim como foi o DevTI, Giovanni, de que a gente se posicionou, Walter, à disposição da sociedade para que a fundação reposicionada cumprisse com a sua finalidade e atividade estatutária, ou social, na verdade. Então, assim, a gente vem cumprindo com esses pré-requisitos. Então, fazendo esses registros, antes de começar, eu também quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, mas em especial a nossa equipe aí de suporte, né? Todo mundo que veio 2 dias antes, um dia antes, ou que fez os convites. Então, a Cris, a Lucimar, ao pessoal da TI, que são pessoas fundamentais, junto com o Maninho, para deixar o ambiente minimamente razoável para que a gente possa fazer o evento. Então, muito obrigado para todo mundo, e se eu esqueci de alguém, sintam-se abraçados. Um outro registro importante, para que a gente não atravesse nenhuma caminhada de tudo que vem sendo feito na cidade, com os principais atores, eu fiz questão de registrar de que é um evento, na verdade, uma prestação de contas simbólica, à FAPESC, e um evento de pré-inauguração da incubadora diante do contexto que a gente se encontra. Então, a gente já fez a compra dos equipamentos, professor Fabrício. Isso está guardado lá na Fundação por uma questão de segurança. A gente fez o entregável da prestação de conta que está em vias de, temos o relatório que vai ser entregue hoje, e depois a gente sobe para ver o espaço onde a incubadora vai ser instalada, e assim que for liberado o espaço, então a gente faz a instalação dos equipamentos, respeitando todos os protocolos. Muito bem. Então, da equipe que foi composta o projeto, eu fiquei com a supervisão, o professor Fabrício foi convidado pela Fundação, até pela caminhada, pela jornada que ele faz, o histórico e o acervo que ele tem também. Então, a gente fez essa integração, até por conta da transição e da caminhada que os colegas da universidade também tinham. Então, isso é uma forma de sempre manter as pessoas que trabalham no ecossistema ativadas, e assim foi com o Fabrício, como é com outros colegas. A Tati Leal. Tati, dá um tchauzinho para quem não conhece a Tati. A Tati veio para o projeto para incorporar o acervo da Fundação, o acervo técnico, e também pela linha de pesquisa que ela teve no mestrado, que pode ter no doutorado,
e pelas funções que ela tem, presidente Walter, na Fundação. E, por fim, o professor Mauro Facione, que entrou junto para fazer uma ancoragem do projeto como pesquisador. E, à época, nós estávamos com a estrutura executiva da Fundação Unisul, o professor Salésio era o presidente, o professor Walter, secretário executivo e vice-presidente, e na transição, então, hoje, o professor Walter é o nosso atual presidente da Fundação Inoversa Sul, sucessora da Fundação Unisul. Rapidamente, só para mostrar para vocês que, como edital público, a gente tem que registrar até por uma questão de protocolo institucional. Então, nós participamos de uma chamada pública denominada 40-2021, e que era um programa de apoio à ativação a várias ações vinculadas ao ecossistema de inovação. Para vocês entenderem, tudo que está aqui é proposta, não significa que seja definitivo, porque é um projeto. Então, na verdade, a gente tentou se aproximar o máximo possível daquilo que pode acontecer, a gente lançou várias ideias, mas depois o Instituto Rota Sul, junto com o Executivo e a comunidade, é que vai acabar definindo se vai ser realmente o nome de incubadora Sigma, ou a gente vai redirecionar e vai passar por outros elementos que nós temos no projeto e na execução. Então, a gente inicia observando a marca do Sigma Park, respeitando a marca-mãe, a ancoragem do branding. Depois, pelos estudos que nós fizemos, Fabrício, então a gente acabou derivando, e não queria mexer muito, na verdade, naquilo que já se tinha de estrutura. Então, lá em cima do nome Sigma, à direita, na imagem que apareceu, a gente só colocou e encartou, então, incubadora Sigma, até para deixar essa posição híbrida e também não atrapalhar no futuro, se caso o Sigma Park queira mexer no nome ou na estrutura. Então, por fim, esse aqui seria o rótulo do projeto incubadora e com a logo disposta. Bom, rapidamente, os cronogramas que nós seguimos foram em 6 etapas. O primeiro, a gente fez um benchmark nacional e internacional. Vários colegas já tinham know-how, viagens pessoais, institucionais, mas muita informação que está aberta também por vários atores. Mas o grupo fez aí durante 1 ano e meio, com mais os 3 meses que faltam aparecer, esse estudo para verificar o que as outras incubadoras faziam e o que a gente pode dar de rebote aqui. Porém, para quem não está muito ambientado, Santa Catarina detém da 5ª melhor incubadora do mundo, e por isso a gente é referência também. Então, a gente deu uma espiada lá fora, mas voltou também as forças para o mercado nacional e estadual, porque a gente serve de referência e a gente deve replicar isso aqui na região em que nós estamos instalados. Depois, uma pesquisa, redefinição do modelo de gestão e operação. Era um grande desafio, porque a gente tem várias metodologias, vários modelos. Então, a gente partiu para uma pesquisa já provisionando aquilo que pode acontecer no futuro. A etapa 3, a proposta de estruturação da incubadora, de fato, como que ela é composta, como é que ela é estruturada e como é que ela vai funcionar na operação no dia a dia. A 5ª etapa, a 4ª etapa, criação de estratégias de ações, interação e conexão local, sempre levando em consideração de que, segundo alguns estudiosos, ou quem já trabalha com muito tempo com centro de inovação, a incubadora funciona como motor propulsor do centro de inovação. Então, esse motor ele empurra ou ele puxa o Sigma, somado com as demais áreas, com as demais ações, mas esse é o propósito de que passa pela incubadora essa ação estratégica e operacional. A 5ª etapa, a realização de ações, eventos e capacitações. A gente já fez algumas e deve fazer mais uma capacitação nos próximos 3 meses, mas o próprio evento já funciona também como uma forma de disseminar conhecimento e uma capacitação de maneira geral para o ecossistema. E, por fim, a proposição de uma realização de um programa de incubação, ainda que outros projetos possam desenvolver e possam trazer essas outras possibilidades, mas esse projeto, de acordo com o que ele estava proposto no seu escopo, ele trouxe, então, essa possibilidade. Para quem não conhece o conceito de incubadora, eu fiz um relato bem breve aqui para ficar já bem marcado para vocês. Então, é um ambiente físico ou virtual. Uma incubadora pode funcionar de maneira virtual ou derivado de um centro de inovação para uma incubadora, com algumas restrições.
gerenciado pelo poder público ou privado, aí depende do contexto, com o propósito de apoiar, estimular pessoas e buscar conhecimentos e receber orientações técnicas a respeito de um projeto que uma pessoa pode ter e possíveis negócios para buscar soluções sociais ou mercadológicas. Então, é um conceito que a gente já vive no dia a dia como qualquer outro empreendedor, mas é uma estrutura que a gente pontua. Dos recursos que nós recebemos, nós destacamos R$30 mil para capital e R$70 mil para corrente, num total de R$100 mil, e ele já está executado quase que na totalidade. Aqui foram vinculados aos móveis, máquinas e equipamentos, e aqui os trabalhos de pesquisa, consultoria e algumas viagens. Das preocupações que o grupo teve, e já numa análise bastante madura para evitar conflito ou catalisar o processo, então a gente fez um teste de viabilidade da incubadora para verificar o quanto que era possível ter de receita e os gastos, custos e despesas, para que tivesse também depois um confronto ou um espelhamento no próprio custo do Centro de Inovação. Então, está modelado, está bastante testado, resta saber como é que as coisas vão desenvolver para ela ter uma atuação normal. A definição do modelo de gestão e operação, já vou marcar aqui a fala para vocês. Dentre as várias formas de gerir e operar, a gente foi por um caminho, por uma proposição híbrida. Ou seja, a gente não definiu quem, como e aonde. A gente foi propondo estrutura de pessoas e jeitos de funcionar para que desse conforto depois para o ecossistema e para o Instituto Rota Sul, que vai gerenciar o Sigma, procurar a melhor conformação possível. Então, a gente apresenta várias possibilidades, mas o grupo chega ao final e propõe uma mescla para deixar mais confortável essa tomada de decisão que vai ter daqui a pouco. Da mesma forma, a metodologia a ser adotada. Uma incubadora deve ter uma metodologia, uma forma de trabalho, a gente tem várias no país e no mundo, e a gente também fez uma proposição. A gente elencou as metodologias, mas deixa ela híbrida para dar esse conforto depois para a tomada de decisão do Sigma. As integrações, o Sigma e a incubadora vai funcionar se de fato houver a integração dos atores no ecossistema. Caso contrário, a gente pode esquecer. Ou cada um continua a dar a sua contribuição, ou a gente não vai conseguir impulsionar, porque vai ter que ter muita maturidade e inteligência para que a gente possa, cada um com a sua devida força, contribuição, fazer o ecossistema rodar da forma como ele pode rodar, e o mais interessante, da forma como a nossa região tem a contribuir para com o Estado, Fábio. Então, isso, na verdade, está bastante maturado, resta que cada dia, cada semana ou mês, a gente vá se entendendo, se encontrando para buscar uma mesma direção de movimento. E, por fim, o vocacionamento regional, que é uma pequena contribuição daquilo que já existia nos estudos que o secretário já vinha desenvolvendo, que já estava junto, esboçado lá atrás, Alexandre, mas a gente fez algumas contribuições outsider, porque a gente entende que tem outras vocações que a região é muito forte e que deve ser, no mínimo, deve ser observado, né? Então, é o que eu vou apresentar aqui na sequência. Então, para respeitar o que já vinha apontando nos estudos, a gente tem a área da saúde, energias renováveis e cidades inteligentes, que era o que estava marcado, posicionado em relação ao Sigma, mas a gente também identificou transporte e logística, até porque todo mundo sabe que a nossa região é considerada uma baita plataforma logística no mundo. Se a gente somar todos os modais e os eixos e os corredores logísticos do mundo que passam pela nossa região, a gente não pode deixar de considerar, além da força socioeconômica de que a gente tem na CIT e no CDL, que ficam orbitando e que passam pelo setor de transporte logístico. Então, isso é mais do que natural. Depois, a questão de tecnologia. O têxtil aparece de maneira spot, mas aparece de maneira representativa, ainda que pequena, mas com valor agregado. Então, a gente tomou a decisão de listar, Fabrício. O turismo não pode ser diferente, até porque a região toda, no combo, no composto regional, e a gente já conhece de turismo há pelo menos, Walter, uns 15 ou 20 anos, de maneira bastante massificada, até pelos trabalhos Giovanni Ferreira,
de que a gente já desenvolve no Estado ou nessa região do Estado. Depois, a educação não pode ser diferente. Então, a gente reforça o polo, o hub de concentração, e aí automaticamente as verticais. E aí, por fim, outros setores ou atividades econômicas, mas o que eu fiz questão de propor para o Fabrício e para a equipe é que o madeireiro e o moveleiro também, eles apontam, porque são sinais significativos daquilo que o Sigma e a incubadora devem ofertar de apoio para o ecossistema. Bom, do projeto, vamos acelerar. Aqui eu só vou dar uma passada para vocês entenderem o quanto que foi denso o estudo. Então, aqui a gente estudou os processos de pré-incubação, incubação e aceleração, que são as grandes fases, né? Só que essas grandes fases têm que estar conectadas e canalizadas de acordo com o movimento regional e da cidade. Não vou me ater aos detalhes, mas está aqui no shape para vocês entenderem e depois vai ficar à disposição para quem quiser estudar. A questão de relacionamento com o ecossistema, eu tinha falado só há pouco, né? E vou voltar a frisar. Se os atores não tiverem maturidade para fazer essa incorporação e cada um contribuir na sua função específica, o ecossistema ele deve se tornar uma elipse, né? E a gente vai se autodesenvolvendo e formando outros talentos e outros grandes negócios. Uma seleção também de conceitos e de critérios para esses projetos que poderão entrar na incubadora. Então, tem várias metodologias, aqui está apresentada uma delas, mas só para entender o como. Aqui, quanto à questão de planejamento, qualificação, consultoria e monitoramento, os possíveis itens de que a incubadora vai orientar, vai ofertar para aqueles que precisarem de informação ou de orientação ou de recomendação do que fazer ou do que não fazer. Lembrando que nem toda boa ideia é um bom negócio, isso passa pela natureza de uma incubadora e do próprio centro de inovação. Aqui são demonstrações e recortes dos programas. O programa, para vocês entenderem, ele pode ter uma duração de semanas ou meses, de X horas. A pessoa tem uma entrada, tem um processo, vai ter uma saída. Então, a gente foi catalogando todo tipo de orientação e de recursos que ele pode receber para que ele possa se desenvolver. Não vou me ater. Eu quero fazer um recorte. Lá no começo, eu destaquei 4 logos aqui embaixo, em instituição, e uma delas é da prefeitura. Eu olhei para o Giovanni agora e esqueci de citar. Só para lembrar do quão foi importante lá no começo do projeto, na historinha que eu contei de buscar o edital, da marcação da prefeitura em relação a esse processo todo. Aqui nós continuamos em relação às formas e aos programas, aos componentes dos programas. Depois, a gente, vinculado a outros projetos, como é do próprio observatório, a gente vai fazendo esse contraste e vai identificando o que deve, o que pode ou o que não podemos fazer, ou vai mitigando os riscos, né? Vamos avançando, Cris? Pode avançar? Bom, ao final, todo esse empreendedor, essa pessoa que pode compor esse programa de ideação ou de ideia, ele também tem que ser gerenciado, até porque a gente tem que gerenciar o inovador, a pessoa que tem uma ideia de negócio, para que a gente possa também dar retorno para a gestão da incubadora e do Sigma Park. Então, eu só posso gerenciar os programas, a incubadora, Walter, e o Sigma, se eu conseguir gerenciar quem está na ponta do processo, sendo orientado ou recebendo o apoio. Então, aqui estão algumas marcações de ideias de que a gente discutiu bastante de como fazer e fica, pelo menos, uma base desse acompanhamento. A proposta do fluxo do programa tem pelo menos mais 2 ideias, mas aqui está a marcação, seleção, os meses e depois o processo de incubação. Então, ele começa numa forma bem incipiente, né? Depois ele avança para a incubação, depois para a aceleração. Aqui, todos os elementos que estão no programa, passo a passo, orientação por orientação, o que fazer, como fazer, e no formato de manual, porque a pessoa também pode ir estudando, ou o mentor, ou a própria gestão do Sigma, ou da incubadora, e mais a pessoa que vai ser orientada, ela pode ir lendo com calma e sabendo esse passo a passo, essa trilha operacional e executiva do que vai ser feito. Pode avançar, Cris? Mais uma. Pode continuar. Avançando. Pode avançar. Muito bem. Chegando quase que no final,
das 10 ações prioritárias para o programa, aqui são ações prioritárias e preocupações estratégicas e operacionais que a gente deve ter. Então, a gente fez uma listagem também em relação a todos esses cuidados, e que já são cuidados que quem é estudioso ou quem trabalha num setor sabe exatamente o que está. Porém, às vezes pode faltar uma marcação, um registro maior, então está esboçado aqui nesse slide essas preocupações já qualificadas e testadas de novo, para que a gente possa otimizar o processo, priorizar, customizar e mitigar e perder menos recursos para isso, né? Bom, dos entregáveis, a gente tem essa estrutura toda que está aqui. Eles vão ser segmentados em 2 blocos. Um primeiro é móveis, materiais e equipamentos, depois o documento em si, mais o site que é virtual. Então, de fato, esse aqui é o grande resultado do projeto. Dos entregáveis físicos, ou dos materiais, dos móveis e equipamentos, isso aqui é uma imagem ilustrativa, mas que representa aquilo que está sendo guardado lá na Fundação Inoversa Sul, na sala do engenheiro Alex, por uma questão de guarda, de zelo, né, patrimonial, mas ainda sob a nossa sessão, depois isso vai ser feito a entrega para o Sigma Park. Então, nós temos mesas, cadeiras, televisão e computador, projetor e caixa de som. Ou seja, uma sala de gestão para a gestão da incubadora, repleta e bem equipada, impressora também, então, para que não falte nada, para que seja impulsionado os trabalhos. E, por fim, todos os documentos, e podem observar que a gente fez questão de marcar que a gestão é proposta, que a operação é híbrida e que a metodologia ela é indefinida para respeitar aquele protocolo que eu falei para vocês lá no final. Então, por conta disso, eu finalizo a apresentação, convido o presidente Walter, a Tati Leal, para que venham aqui na frente para a gente fazer a entrega simbólica do relatório para o presidente Fábio. Tati, faz favor. Essa é a entrega simbólica do nosso relatório, do nosso trabalho. Muito bem, na sequência a gente vai fazer uma visita guiada ao espaço onde vai ser instalado o Sigma Park. E eu me aproprio da palavra do cerimonialista para a gente fechar os trabalhos e agradecer a presença de todos. Obrigado, pessoal. Quem quiser acompanhar, pode nos acompanhar.